vencedor, né? Algumas questões aí que também se colocam. Mas a gente vai para o nosso próximo assunto, para o nosso último assunto. Vocês estão percebendo que o Américo Martins, infelizmente, não está conosco hoje, porque ele estava na linha de frente da guerra na Ucrânia e agora está retornando a Londres, uma viagem de trem de 31 horas. Semana que vem ele pode explicar isso aqui pra gente, mas ele mandou um vídeo mostrando como tá a situação por lá. A gente vai ver agora. Olá, Priscila, Lorival, todo o nosso time do Fora da Ordem, todo mundo que está com a gente. Hoje a participação é gravada aqui de uma pequena cidade, um pequeno vilarejo chamado Stary Saltiv, que fica de frente da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mais especificamente, as tropas russas estão a 17 quilômetros dessa localidade e eu vim aqui para acompanhar movimentos dos militares ucranianos, inovações dessa guerra, falar com cerca de 2.000 pessoas que ainda moram nessa vila. Essa é uma guerra que mudou muito de configuração desde a última vez que eu estive por aqui, há 2 anos e meio. Essa guerra, neste momento, é uma guerra muito dominada pela tecnologia. A gente tem uma distância ali da linha de frente, uma cerca de 15, 20 quilômetros, ou seja, muito próximo daqui de onde eu estou, que é a chamada Terra de Ninguém, aonde os drones ficam sobrevoando o tempo inteiro. Alguns drones passaram relativamente perto daqui aonde eu estou, mas eu estava naquele momento numa estrada que é completamente coberta por telas pelos militares ucranianos, justamente para impedir a ação desses drones. É uma guerra de atrito, mas muito tecnológica. Por que essa área aí desses 20 quilômetros, 15 quilômetros de cada lado da linha de frente é chamada de uma zona de ninguém? É chamada em inglês de kill zone. Porque qualquer coisa que se mexa ali mais perto dessa linha de combate vai ser inevitavelmente atingido por drones. Drones que não são nem tão sofisticados, mas que carregam, por exemplo, câmeras, explosivos e que acabam tentando matar tudo, destruir tudo que se move nessa faixa. E os dois lados ficam tentando ganhar quilômetros, às vezes centenas de metros nessas posições. Os soldados ficam em determinados lugares tentando se proteger desses drones e o seu lado tentando atacar. Os drones terrestres também são cada vez mais importantes nessa guerra, porque só com eles é que você consegue levar alimentação para as pessoas que estão nessa posição, os soldados que estão nessas posições, nessa chamada kill zone. Também são esses robôs, esses drones terrestres que evacuam as pessoas, que levam equipamentos, que levam armas para frente. Então, por isso que é uma guerra que avança muito pouco de um lado ou do outro. Mas, nos últimos tempos, a gente tem visto muito mais avanço dos ucranianos. Eles estão recuperando mais terreno do que perdendo para os russos. Isso numa linha de frente de 1.200 quilômetros. Em outras palavras, a maré dessa guerra está mudando agora, está mudando a favor dos ucranianos, por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque eles estão investindo cada vez mais em tecnologia. Em segundo lugar, tecnologia própria. Eu vi muitos drones que foram feitos aqui, inclusive drones terrestres, além daqueles drones, obviamente, voadores que são usados para ataque e também para vigilância. O sistema antiaéreo da Ucrânia também tem melhorado e eles decidiram adotar uma tática de serem independentes o máximo possível da OTAN ou dos Estados Unidos. Estão produzindo em massa milhares e milhares e milhares desses drones todos os dias. O problema, claro, é que os russos também fazem isso, mas os ucranianos estão sendo mais inovadores, mais rápidos, mais determinados neste processo. E agora nós vamos entrar numa fase em que os ucranianos vão tentar levar a guerra mais longe dentro do território de Moscou, dentro do território russo. Os ucranianos investiram muito em drones que são drones suicidas, que são drones que carregam esses explosivos, mas que têm uma capacidade muito maior de atingir muito dentro do território russo. Então, a estratégia dos ucranianos, pelo que eu falei aqui com muita gente, até o próprio presidente Volodymyr Zelensky chegou a dizer isso claramente, é levar o custo da guerra
para a Rússia, atingir cada vez mais a infraestrutura russa e atingir cada vez mais as grandes cidades da Rússia. Por isso que a gente viu recentemente um grande ataque com mais de 500 drones contra Moscou, porque eles já têm a capacidade de atingir Moscou, que fica a cerca de 500 quilômetros daqui, em grande quantidade. A ideia dos ucranianos é fazer com que a elite russa perceba o custo da guerra e force o Vladimir Putin a abandonar a guerra. Além disso, com os ucranianos atacando em vários pontos no território russo, os russos vão ter, e já estão fazendo isso, que espalhar mais as suas defesas, o que pode abrir flancos justamente nessa kill zone, nessa terra de ninguém. Isso é parte da estratégia deles para tentar avançar. Neste momento, me parece claro que a onda está muito mais a favor dos ucranianos, com essa coisa interessante de que eles estão tentando fazer um processo de independência ou relativa independência da OTAN, embora, claro, muito desse esforço ainda seja financiado pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia. Muito bem, nosso bravo Américo Martins, então, fazendo uma cobertura especial para a CNN, em solo, em loco, né, cobrindo ali os impactos desses ataques da Rússia, também a situação ali dos ucranianos. E, Lori, nesta semana, inclusive, a CNN reportou que a Rússia tem perdido terreno para a Ucrânia e sofreu a primeira perda líquida de território desde agosto de 2024, como o Américo falou também, a Ucrânia lançou o maior ataque a Moscou em mais de um ano, isso segundo as informações da mídia russa, e usou mais de 500 drones nesse ataque. Você acredita, Lori, que há uma mudança ali das perspectivas da guerra nessa semana, com essa perda de território, também com esses ataques que começam a acontecer, como o Américo disse, as grandes cidades, inclusive Moscou? Sim, esse é um dado do Instituto para o Estudo da Guerra, né, que é um instituto independente, baseado em Washington, e que é uma grande referência de dados sobre essa guerra. E ele trouxe a informação de que em abril a Ucrânia recuperou mais território do que o que a Rússia recuperou, porque é território ucraniano, dominado pela Rússia, do que a Rússia conseguiu avançar. Isso se refletiu um pouco no humor de Putin, né, quando ele intensificou os ataques contra os civis e chamou o Zelensky de Mr. Zelensky, né, pela primeira vez, porque ele sempre trata os ucranianos em geral e o Zelensky em particular de forma muito depreciativa, né? E ele falou que seria possível uma negociação e tal. Isso demonstra um pouco que ele sentiu o peso dessa situação no terreno e também desses ataques que vão fundo dentro do território russo, né, atingindo instalações petrolíferas, instalações militares, aeroportos, né, e matando civis, inclusive, como um efeito colateral. Então, aí você vai dizer, mas você não condenou, quando a Rússia ataca os civis, você condena. Não, é que, no caso, a Ucrânia está se defendendo de uma ofensiva no território dela. Então, ela não deve alvejar propositalmente os civis, mas ela tem o direito de atacar instalações que ela considere que poderão mudar o equilíbrio de força entre os dois países, porque ela está numa situação de autodefesa. Então, é diferente a análise qualitativa dos ataques da Ucrânia contra a Rússia em relação aos ataques da Rússia, que fez uma guerra de escolha e que quis tomar o território ucraniano. E aí há também a questão econômica. Esses próprios ataques da Ucrânia estão reduzindo visivelmente a capacidade russa de produção de energia. Então, mesmo que a Rússia... Porque aquele dado, Priscila, de que a China passou a importar mais petróleo, foi para criar aquelas reservas às quais eu me referi. Depois da guerra, do início da guerra no Estreito de Hormuz, em 28 de fevereiro, não houve aumento de importação de petróleo
russo por parte da China, até porque a Rússia não está em condições de elevar a sua exportação de petróleo, ela não está conseguindo produzir mais petróleo, ela está produzindo menos petróleo exatamente por causa desses ataques ucranianos. Então isso está tendo impacto sobre a economia russa também. Agora, por outro lado, em contrapartida, existe o apoio do Trump ao Putin, né, que é algo que serve de desincentivo ao Putin para negociar em termos um pouco mais realistas com a Ucrânia. Ele conta com o apoio do Trump, que cada vez pressiona mais a Ucrânia para fazer as concessões que a Rússia exige. Mas aquilo que o Américo mostrou que é muito importante, a Ucrânia cada vez menos está contando com os Estados Unidos e com a Europa também está guardando suas armas para ter de se proteger, já que sentiu que não tem mais o apoio dos Estados Unidos, né? E aí a Ucrânia está desenvolvendo as suas capacidades tecnológicas. A primeira vez que eu fui à Ucrânia foi em 2001, 2002, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, e o Brasil assinou acordos de cooperação para o lançamento de foguetes e de satélites, porque a Ucrânia já tinha essa capacidade na época da União Soviética. Então, eles partiram de algo que já era relativamente sofisticado, estão produzindo seus próprios mísseis e os seus próprios drones, os robôs terrestres e os drones marítimos também, que rechaçaram toda a frota russa no Mar Negro, que estava ali sob bloqueio naval russo. Então, são capacidades que estão sendo desenvolvidas, autóctones, com apoio financeiro da comunidade internacional, mas cada vez mais a Ucrânia está conseguindo conduzir a sua guerra de forma autônoma. A despeito do que a Rússia acreditava inicialmente que conseguiria acabar com esse conflito em poucos dias, inclusive a Ucrânia até está fornecendo ali informações de inteligência, também desenvolvimento militar para os Estados Unidos no conflito com o Irã, né? E a gente tem mais um vídeo do Américo, inclusive quando ele estava gravando esse vídeo na região de Kharkiv, a sirene tocou uma região ali bem arriscada e perigosa. A gente vai ver então mais esse relato também do Américo. Como eu tinha prometido, eu viajei de oeste a leste na Ucrânia, passando por grandes cidades. Cheguei em Lviv, depois passei em Kiev, a capital mais no centro. Fui a Kharkiv, a cidade mais bombardeada dessa guerra. Era a segunda maior cidade da Ucrânia antes do início da guerra. Fica a apenas 40 quilômetros de distância da fronteira com a Rússia. E agora vim a essa pequeníssima cidade, um vilarejo que hoje tem pouco menos, na verdade, de 2.000 pessoas, sendo que pelo menos metade disso são militares que estão colocados aqui para defender a Ucrânia. E uma coisa eu fui notando ao longo do caminho. Em primeiro lugar, a guerra obviamente vai ficando mais intensa, vai ficando mais forte. Neste momento, eu estou a cerca de 17 quilômetros das tropas russas. Então aqui é um local que só se fala de guerra, que as pessoas só se preocupam com a guerra, que todo mundo sofreu de alguma forma com a guerra, mas eles insistem em continuar aqui. Agora a gente ouve uma sirene de ameaça de ataque. Portanto, eu vou acelerar a minha entrada aqui, porque temos risco de ataque com drone. Uma outra coisa que eu percebi, é claro, cada vez mais perto da linha de frente existe uma preocupação maior com a guerra, mas existe também uma determinação enorme, muito maior do que no Oeste. No Oeste, as pessoas estão frustradas com a guerra, querem uma vida mais normal, não querem ter os problemas da guerra, mas eles são muito poucos atacados. Em Kiev, as pessoas também querem essa vida normal, mas têm consciência nacional do que é preciso fazer. E aqui, eles estão determinados a lutar. Eu vou embora porque a sirene continua tocando aqui. É bem possível que a gente tenha algum ataque nas imediações. Bom programa, bom Fora da Ordem. Gente, tá tudo bem com o Américo, vocês ouviram a sirene aqui, o pessoal tá no chat, sinistra essa sirene, tensa, a gente também fica tensa, mas graças a Deus o Américo já tá voltando, então, são e salvo para Londres, depois desse grande esforço de reportagem. Lori, um último comentário teu aí sobre Ucrânia pra gente encerrar. Bem, acho só elogiar o trabalho do Américo, é muito importante a gente ver essas coisas em loco, né, confirmar de acordo com os nossos critérios jornalísticos, porque na guerra existe muita propaganda também, então é muito bacana ter repórteres no terreno, aliás, é essencial, imprescindível.
É isso mesmo. Então, muito bom esse comentário para a gente finalizar